Olá pessoal, seja mais uma vez aí bem-vindo ao nosso canal História e Curiosidades. Hoje para mais um vídeo aí com uma entrevista, com o Diogo Duarte, ele que é secretário na Escola Francisco Meireles, em Dourados, e nos concedeu essa entrevista aí falando a respeito da monarquia no Brasil, sobre a volta da monarquia, ele que é defensor da volta da monarquia, entre outros assuntos também, falou um pouco sobre a República, algumas curiosidades da história do Brasil. É um vídeo sensacional. Eu peço, pessoal, para que vocês assistam até o final, porque sem dúvida esse aí é um dos melhores vídeos do canal, tá? E não esqueça também de dar aquele like. Se você não é inscrito também no canal, se inscreva e bora pro vídeo, pessoal! Bom, pessoal, estamos aqui hoje com o Diogo Oliveira de Carvalho Duarte, aqui, ele que nos recebeu aqui muito gentilmente na Escola Francisco Meireles, ele que é secretário da Escola Francisco Meireles, formado também em literatura e defensor aí da monarquia no Brasil. É isso mesmo, Diogo? Opa, boa tarde. Realmente é um privilégio aí ter essa entrevista com você, esse espaço que você está dando, para falar sobre um sistema e uma forma de governo que para o Brasil foi gloriosa, né? Até o próprio hino da República atual fala paz no futuro e glória no passado, né? Então, a gente já retoma por aí. Realmente a gente defende a restauração da monarquia, né? No Brasil. E a gente tem adeptos do Brasil inteiro, que faz os ciclos monárquicos, né? A gente não tem um grupo formado com nome, mas a gente tem células espalhadas por todo o Brasil através de redes sociais e tudo, né, que difunde a restauração, ou melhor dizendo, para vocês alunos, a volta da monarquia no Brasil. Ô Diogo, mas eu gostaria de perguntar o seguinte: você realmente acredita que o caminho político para o Brasil seria a volta da monarquia, ou a república seria o melhor caminho, só falta ajustar algumas coisas na república, ou não, de fato tinha que voltar a monarquia e extinguir aí a república? Olha, você não conhece um cidadão que fale que a república deu certo. Nesses 120 e poucos anos aí desse golpe militar que foi colocado lá em 15 de novembro de 1889 pelo então, resumidamente, Marechal Deodoro da Fonseca. Mas a questão é o seguinte: a república é um poder pelo poder, né? São instituições que não se respeitam, uma entra em função da outra, né? E o chefe de governo e o chefe de Estado, que é o presidente da República, que é o sistema que nós vivemos, sistema republicano presidencialista, de coalizão, ou que seja, o presidente ele pensa na próxima eleição. Já o monarca, ele é o chefe de Estado que pensa nas gerações. Ele governa para o povo e pelo povo, na verdade. E ele é suprapartidário, isso é bom de se dizer. Por quê? Porque o Congresso, ele tem seus partidos. O presidente também tem seu partido. O monarca não tem o seu partido. O partido dele é a cor da bandeira, né? Então ele não está preocupado aí em próxima geração, primeiro porque próxima eleição, primeiro porque ele é dinástico, né? Dinástico vai se passando por pai para filha, é hereditário, né? O poder de chefia de Estado. E segundo, que a república você tem que fazer acordos espúrios, né? Para se manter no poder, ou seja, poder pelo poder. É mais ou menos isso daí. Já me fizeram essa pergunta algumas vezes. A diferença é que os Estados Unidos ele foi fundado como uma república, né? Lá com o relator Thomas Jefferson, o próprio George Washington. Eles fundaram aquele país, deixaram de ser uma colônia como uma república. O Brasil não. Os pais fundadores do Brasil são descendentes de monarcas. Então não tem outra explicação. Não tinha como a gente ser uma república provinda de Dom João VI, que é o pai de Dom Pedro I, né? Que é o, vamos dizer assim, nosso libertador, né? O que colocou o Brasil como país livre. Ou melhor, se criou o Brasil em 1822. Para quem acha que o Brasil é de 1500, é até meio complicado dizer, porque de 1500 a 1822 nós éramos colônia, né? Sob metrópole, sob uma metrópole.
A partir de 1822 se tornamos um país livre, país com uma constituição ortogada, própria, moderna para aquele tempo, nos moldes da Constituição espanhola e até mesmo francesa, né? E não tinha tão fundamento a gente ter uma república já formada desde o início. Ô, Diogo, uma das questões que eu sempre comento e falo com meus alunos é a respeito da data 7 de setembro e 15 de novembro. Se você perguntar para qualquer pessoa na rua, né, seja ela leiga ou não, a respeito do 7 de setembro, ela vai falar a independência, Dom Pedro, alguma coisa nesse sentido. Se você pergunta sobre o dia 15 de novembro, a resposta já é um pouco mais complicada, a resposta vai ser um pouco mais difícil. Por que o 15 de novembro é tão pouco lembrado em relação ao 7 de setembro? Isso é fácil de explicar, porque é uma data de luto. É um luto nacional, na verdade, né? Quando você vê o verde e o amarelo propagando nas ruas no 7 de setembro, você tem um 15 de novembro como um dia chuvoso de outono, que o cara quer ficar debaixo do cobertor e não quer ver ninguém. O que acontece? O 15 de novembro de 1889, ele vem bem mesmo naquele centenário do positivismo, da Revolução Francesa. Vocês podem ver que em 1789 e 1889 calhou de ser os 100 anos, onde grupos da elite, anti-abolicionistas, né, que são os escravocratas, parte do exército brasileiro que veio cansado lá da guerra da Tríplice Aliança, alguns pilares da Igreja Católica, né, e os liberais, do Partido Liberal, que compunham o governo de Dom Pedro II, né, que era um governo, uma monarquia constitucional, onde existia o Congresso, que a gente fala Congresso, mas era uma casa de leis, o parlamento, que existiam duas linhas, a conservadora e a liberal. Os liberais sempre foram aqueles que atacavam Dom Pedro II, nosso imperador constitucional que governou por 49 anos. Então se juntou todos esses grupos, o exército, parte das altas patentes insatisfeitas, com um pedaço da igreja, o episódio da Dona Maria Adelaide, que eu acho que muitas pessoas não sabem, que é a baronesa de Triunfo, que teve um relacionamento com Gaspar Silveira Martins, que era o presidente da província do Sul, né? A qual também era amada por Deodoro da Fonseca. Isso muita gente não sabe, está relatado no livro de Laurentino Gomes, né? 1889. 1889. Então, juntando esse rabo de saia da Maria Adelaide e essa convulsão que estava tendo social ali de igreja, né? Militares e tal, tudo isso se juntou com as ideias positivistas e naquele fatídico 15 de novembro veio o golpe militar, repito, por parte de gente do exército. Muita gente fala só da questão do Deodoro da Fonseca, mas o homem encarregado do golpe foi Solon Ribeiro, né? Foi o homem que foi na casa do doente Deodoro Fonseca fazer intrigas sobre Dom Pedro II, para naquela tarde de 15 de novembro, ele ir lá no Campo de Santana, que hoje é lá no centro do Rio de Janeiro, proclamar para meia dúzia de expedicionários a República, que vinha com o tratado de ser provisória, mas não poderia se falar monarquia até 1993. Como assim uma república provisória? Ela veio de 1889 até 1993, dizendo que abriria uma consulta popular logo em seguida. Não, mas a gente teve 30 e poucos presidentes da república. E a gente não podia se falar em monarquia no Brasil? Até 1993? Você não podia falar? E é mais ou menos isso. Você não poder tratar de um assunto que ficou esquecido quase um século, mas poderia se falar de fascismo, comunismo e nazismo, mas não de monarquia. E eu tô vendo aí, Diogo, uma bandeirinha aí na sua mão aí. O que essa bandeira representa para você? Bem, gente, para muitos que não conhecem, vamos diretamente aos alunos, essa é a primeira bandeira do Brasil, né? Até vinha a bandeira provisória, que é listrada igual dos Estados Unidos e tal, em 1889, até chegar essa do Ordem e Progresso, que é atual, que é a da República. O que acontece, gente? Vocês aí na escola, agora eu estou falando com um professor de História nessa entrevista, talvez outros professores de História tenham ensinado para vocês sobre a bandeira do Brasil, que é a atual, aquela do circo. Aquela do Lábaro Estrelado. Do Lábaro Estrelado, né? Ordem e Progresso. Aquela da frase motivacional. O que acontece? Eles sempre ensinaram para vocês que a tarja verde, o losango amarelo, era o verde das matas e o amarelo significava o ouro. Negativo. O verde
Esse verde aqui significa Casa de Bragança. É o verde da cor da Casa de Bragança, que vem lá do Dom João VI. O amarelo vem da Casa de Habsburgo, da Dona Leopoldina, esposa de Dom Pedro I, filha de Francisco I da Áustria. E aqui está o brasão do Império. Aí vocês vão me perguntar, poxa, esse brasão aí, como é que é o significado? Fácil, os laços econômicos, né? Aqui está o café. Quero café! Quero café! Quero café! É! E aqui está o tabaco. Eita, fuminho manso! São as principais fontes de economia ali do século XIX, Dom Pedro II e Dom Pedro I, principalmente no Dom Pedro II, no segundo reinado. Aí no meio você tem um círculo azul com as estrelas brancas, né? Vou vir para esse lado. Significam as 19 províncias que o Brasil tinha naquele tempo. Você tem a esfera melar com a faixa, que significa a globalização, a modernidade, né? A cruz, que significa a cruz de Cristo, ou as grandes navegações, né? E você vem logo acima a coroa representando a chefia de Estado, que é o imperador, e uma cruzinha acima da coroa, que significa que só acima do imperador, só Cristo, ou Deus, né? É mais ou menos isso. Essa é a bandeira imperial do Brasil, que perdurou de 1822 a 1889.